Depois do episódio de hoje, comandante, você vai poder mudar a sua empresa para sempre. E qualquer empresa pode tirar vantagens ou benefícios do IA. Nessa gravação você vai entender na prática como melhorar as vendas do seu negócio, ganhar tempo, criar novos produtos e até mesmo contratar melhor seus funcionários usando inteligência artificial. Se liga só. Peça, mas não peça de qualquer jeito. Faça a pergunta certa. No episódio de hoje aqui, o Iago prometeu que vai entregar o ouro, independente de qual é a sua empresa, qual é o segmento, que área que você atua, o tamanho do seu faturamento, você vai virar o jogo através de inteligência artificial. Hoje existe as pessoas que estão usando IA e as negacionistas de IA. Vou falar um pouquinho do Iago aqui, O Iago é fundador e CEO da Now, que é uma plataforma com foco em dashboards de marketing e vendas, unida à inteligência artificial para empresas. Além disso, ele é mentor de aceleração de empresas e tem uma experiência com mais de 10 anos em venda, liderança e growth. É isso aí? É isso aí, inovação também, Rogério. Pra cima, então. Vamos lá, Iago? Bora! Meu nome é Rogério Valentim. Meu nome é Iago Martins. E eu sou Marcelo Germano. Cara, a gente ouve muito falar em inteligência artificial, é o que se fala hoje, né? Mas eu acho que pouca gente sabe de verdade o que isso significa, quais são as ferramentas, como usar. O pessoal normalmente fala de ChatGPT, né? ChatGPT. Iago, fala pra gente, o que é de verdade inteligência artificial, como que a gente usa, o que tem de disponível. Vamos bombardear o nosso público de informação de verdade profunda sobre o assunto aí. Cara, nada mais é na prática, se a gente for pegar bem a prática mesmo, é tu conseguir ter um assistente, ter um estagiário que tem o QI mais elevado do planeta. Basicamente é isso. Onde ele não dorme, onde ele não reclama, onde ele vai conseguir te dar qualquer tipo de informação que tu queira em tempo real. Então, que é, até como na Now, que como a gente faz na prática, é isso. Então, basicamente, todo o nosso time tem os seus assistentes de IA para cada área, né, para cada função. Então, na prática, é um assistente que ele é muito inteligente, que tem o conhecimento do mundo inteiro, já leu todos os livros, já tem qualquer tipo de base, né, de conhecimento, sendo ela privada ou pública até, tá? Ele tem essa inteligência. Até a própria OpenAI fala que eles não têm mais controle do tamanho da inteligência que a IA deles tem. Eles não sabem nem como ela acerta das respostas mais. Isso é até um grande perigo, né? Então, basicamente é isso. É um assistente onde tu vai conseguir ter ali seu estagiário para te gerar mais eficiência. Na prática, hoje é isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Na tua camisa tá escrito assim, eu falo e faço, né? Você falou que é um estagiário que vai te dar informação. É um estagiário que só fala ou é um estagiário que fala e faz? É um estagiário que só fala, mas ele pode fazer. Depende de como que a gente usa, tá? Então, basicamente, a gente tem duas formas, né, de usar uma inteligência artificial. A gente pode usar ela própria para o nosso time, para o nosso conhecimento. Então, de vez a gente ir no Google, de vez a gente buscar uma informação, a gente busca essa informação. Um exemplo, lá na Now que a gente tem o Nauquinho. Então, ele está conectado em todo o nosso Drive, as nossas ferramentas, né, de gestão. Então, quando eu quero, né, por exemplo, eu quero acessar alguma parte do nosso código de cultura. Eu não vou no Drive, achar o arquivo, perder 5 ou 10 minutos. Eu peço para ele, ele me dá o link. Então, quando eu quero agendar uma reunião, né, com o Marcelo Germano, né, por exemplo, eu peço para ele amanhã, às 2 horas da tarde, eu mando e-mail, ele agenda, manda invite, faz tudo. Então, é um assistente próprio. Agora, do Faz, a gente pode criar, por exemplo, um assistente de atendimento, onde ele pode estar atendendo, alguém, né, vai chamar a sua empresa, o seu cliente vai te chamar no WhatsApp, né, para conhecer seu produto, seu serviço, e pode ser lá um robô, uma inteligência artificial atendendo. Então, ela também pode fazer na prática, depende de como que a gente quer usar ela, mas sim, ela também faz. Então, com inteligência artificial, por exemplo, se eu vendo pelo WhatsApp, faço atendimento pelo WhatsApp, mandando informação, foto, descrição do produto, eu consigo fazer isso sem ser humano. Consegue, e eu te digo de uma forma absurdamente mais eficiente. A gente faz muitos testes com inteligência artificial, muitos testes, principalmente, né, de gestão de atendimento, que é uma das coisas que eu mais defendo hoje, tá? Porque quando a gente vai falar, né, de IA, a gente acha que é um negócio megalomaníaco, que é uma coisa, cara, é mega intangível ainda. E eu gosto de simplificar e falar de IA na prática. Como é que eu faço isso, cara, para colocar mais dinheiro dentro do meu negócio? Basicamente isso. Então, essa de atendimento, para mim, ela é mega deficiente. Mega deficiente, atende melhor, né, do que humano. Até uma coisa que eu queria deixar aqui, que eu acho que é bem legal, pode, exemplo, ir no próprio ChatGPT, que é a ferramenta que eu uso. Eu só uso ela. Tem várias, tá? Mas para simplificar aqui, ChatGPT,
Só cuidem quando for colocar no Google, né, para pesquisar ela, que às vezes tem algumas empresas um pouquinho malandrinhas que, Faz um anúncio e que parece pagam que as é palavras, aí tu acha que tá usando. Então é Você da acha Open, que tá no chat GPT Open- e tá, Ah, tá no chat, sei lá tem o que quê. estar na OpenAI. Isso. E o chat GPT-4, até uma coisa muito nova, né? Há 3 semanas atrás, isso é bem novo, tá? Até não sei se vocês sabem, até, mas é bem novo. Há 3 semanas atrás, ele liberou de uma pesquisa em real time. Então, a base de conhecimento era até dezembro de 2022. Então, até lá para trás. Agora já pesquisa em tempo real. Então, se a gente quiser pesquisar, exemplo, tem que estar no ChatGPT-4, que é o pago, acho que é uns 20, 30 dólares por mês. E tu pode ir lá deixar de um prompt, né? Que o prompt é uma pergunta. Por exemplo, estude sobre o EAG. E deixa o site lá. Ele vai ler, vai estudar inteirinho. E aí, tu pode fazer uma simulação. Agora, finja que você é um vendedor e eu sou um cliente. Vamos fazer uma simulação de um atendimento. O nome técnico disso é roleplay. Uma simulação, né, de um atendimento. E tem como simular um atendimento. Isso é muito prático e você, na prática, ele atende muito melhor do que o ser humano. Absurdamente muito melhor. A gente usa até, por sinal, para fazer teste com o nosso time de vendas. Nosso time de vendas, sempre meia hora, né, por dia, quando começa o dia, tem que fazer meia hora, né, de roleplay, né, para tentar. Isso é muito legal. Agora, deixa eu perguntar só um negócio, cara. É legal, eu uso o ChatGPT e tal, e faço algumas coisas, mas sabe o que eu tenho de dúvida? Eu já testei alguns atendimentos e a limitação é que não dá para colocar, né? Como que faz? E aí, se eu perguntar sobre viagem no teu site, como que a inteligência se comporta? Aí que tá o ponto, tá? Existem 2 coisas quando a gente tá falando, né, de IA, que é criar os assistentes de atendimento, tá? Então, o que é o grande jogo, né, da IA hoje? Os melhores assistentes, eles são específicos. A gente precisa dar um conhecimento específico, que nem do funcionário nosso. Ele até pode ser mega generalista, mas na prática ele vai fazer 1 ou 2 coisas muito bem feito. Uma IA também, eu não posso confundir ela. Então, exemplo, na Nauka a gente tem muitas IAs, muitos assistentes. Então, eu tenho exemplo, só para o RH. O que ela faz? Eu tenho uma vaga aberta, eu pego de um currículo, eu anexo o currículo e ela diz se esse currículo tem match com a minha vaga. Eu não preciso mais ler de um currículo inteiro, ler do job descript, ver se tem vaga, e ela já me sugere as perguntas de uma entrevista que eu deveria fazer para validar se esse candidato tem, né, as habilidades específicas. Então, muito prática. Então, a gente precisa treinar esse assistente. A gente precisa ir lá, e isso é fazer. Treina ele, para ele ser um suporte para o meu time de venda, ser um suporte para RH, ser um suporte para o meu time de produto, ser um suporte para o meu time de marketing. Então, a gente tem uma IA lá treinada que eu coloco um site e ela olha, né, por trás do site toda a parte, né, de GA4, né? Por exemplo, do traqueamento do site, os eventos de conversão, se ele está bem para aparecer no top 1, top 2, top 5, top 10 do Google. Então, a gente já treinou essa IA para fazer isso. Então, para ser muito específico, a gente precisa criar esses assistentes e treiná-los. Aí sim funciona. Tá, gostei desse negócio aí. Vou traduzir aqui para ver se é bem o que eu entendi. Então, por exemplo, dentro da empresa, as diversas áreas, por exemplo, vou pegar o RH quer melhorar a assertividade numa contratação. Eu preciso ali de um diretor de logística. Aí eu vou lá na inteligência artificial, treino uma inteligência artificial, aí vou escrever ali, preciso de um diretor de logística. Ele vai me dar o descritivo de cargo, quais as competências que precisa, quantos anos tem que ter de experiência, quais as atividades tem que fazer, os indicadores, as metas, ele vai me dar tudo, vai me fazer o anúncio dessa vaga, e aí as pessoas vão mandar o currículo, e a IA vai olhar e vai falar, esse cara aqui tem, pelo menos no currículo, no papel, o que você precisa. Então, chama ele para entrevista e faça essas perguntas. Aí eu faço as perguntas, jogo a resposta dele lá, ele vai falar, esse cara deu encaixe, né? Deu fit com o que você está procurando. É isso? É isso, e eu vou um pouquinho mais além. Tá? O que eu vou falar agora, né? Com certeza, né? Quem tá nos ouvindo, a cabecinha vai sair fumacinha, assim, cada um. Puff. É quase isso, também. Mas pensa o seguinte, a gente pode usar no exemplo, né, do RH. A gente monta, né, o descritivo da vaga, anexa um currículo, ela vai dizendo e ela diz os pontos, né, da entrevista. Mais adiante, eu poderia criar uma IA para ela falar com o meu candidato. Conversar com o meu candidato e fazer da entrevista, né, com o meu candidato. Algumas perguntas prévias, por exemplo, né, no WhatsApp. E o tom da comunicação, né, com o candidato, ela já avalia. Exemplo. A gente vai contratar alguém de vendas, alguém, né, para o marketing, e essa pessoa vai escrever um e-mail, vai mandar um WhatsApp, né, para o cliente e tem erro de português. Mas a gente não fez teste de redação antes, né? A IA, né, pode fazer um teste de redação antes.
para E ver ela se já a vai pessoa fazendo o escreve teste certo de ou não. redação de acordo com as respostas dele. De acordo com o que a gente, né, treinou ela. Então, a gente pode mais adiante colocar até uma IA em algum ponto, né, do processo. Ou mais adiante. A gente está fazendo uma videoconferência numa entrevista, por exemplo, online, né? Quando faz exemplo, né, numa primeira online. A gente pode ter uma IA gravando essa reunião, traduzindo ela e aí depois analisando como que essa pessoa se comportou nessa reunião. Até compostura, fala, se ela gaguejou, até pegar pontos se ela, né, do perfil dela. Então, assim, que é os 2 pontos, né, que eu falei, Marcelo. A gente consegue usar ela próprio para o time ou de uma forma mais ativa, com uma conversa mais ativa com alguma pessoa, por exemplo. E a gente fala que tem que treinar a IA. Como que se treina a IA? A IA, basicamente, essas plataformas, tá? Elas foram feitas com API aberta. O que significa isso? A linha de código dela, de programação dela, a inteligência, né, por trás é aberta, tá? Então, é aberta. Então, não tem nenhum segredo, tá? Exemplo, a Nauk. A Nauk, base da nossa IA é com o ChatGPT. Então, se ele não existisse, a nossa IA não existiria. Uma parte do meu produto não existiria. Até porque quando eles fizeram, isso é bem curioso até, né? Tem várias pesquisas dele, até, né, do CEO lá, o Sam. Ele postou muito sobre isso. Ele disse que o grande propósito era fazer a maior era de milionários da história. Através da API, né, do ChatGPT da OpenAI. Por quê? Porque ele disponibiliza isso justamente para as empresas criarem esses assistentes. Então, é com base nessa API, né, nessa linha de código que a gente consegue desenvolver os nossos assistentes. Óbvio, aí tem que ter um time, né, que é um programador, aí tem que ter alguém um pouquinho mais técnico. Já está começando a nascer algumas ferramentas mais o outsourcing, que elas são programações abertas. Então, ela é um pouco mais aberta, que a gente consegue ir lá e montar. Na prática, como se a gente fosse fazer um CRM de vendas, né, um sistema, né, para gerenciar, né, nossas vendas, mas que a gente não precisa, né, contratar. A gente vai lá e diz, eu quero aqui uma coluna aqui, pum, ele monta. Então tem código, né, por trás. A gente faz o que a gente quiser fazer, né, por trás dele. A ideia da IA é justamente essa, disponibilizar e criar desses assistentes. E qualquer empresa pode tirar vantagens ou benefícios do IA, qualquer segmento, porque, por exemplo, tudo a gente sempre vai ter objeção, né? Então, marketing digital, tem cara que fala, eu vendo conector elétrico para ambiente hostil, marketing digital não funciona. Eu vendo turbina de avião, marketing digital não funciona. E a gente sabe que isso são tudo objeções que, na verdade, é por falta de conhecimento. A IA serve para qualquer negócio ou tem negócio que não consegue usar? Tipo, sei lá, uma fazenda de frango consegue usar... Uma fazenda de frango não, né? Uma granja de frango consegue usar IA? Uma fazenda de tomate consegue usar IA? Me fala aí. Consegue. Eu vou dar um exemplo, vou tentar ir o mais extremo não é possível. Um pequeno negócio, um negócio que... Doceria. Que não tem gestão, que a gestão é no papel. Ele tem uma agendinha de papel que ele anota em texto quanto ele vendeu no dia, né? Quantos pedidos tem. Em texto. Ele não tem nenhum Excel, uma planilha, ele não tem nada. Então, eu vou no mais extremo, tá? É o caderninho anotado. Com o ChatGPT hoje no aplicativo do celular, tu pode tirar uma foto do caderninho e pedir para ele fazer uma análise de quanto tu vendeu. Ele vai transcrever tudo, né, que tá ali. Então, não precisa mais ficar, né, folhando. Lá, em qual dia que tava. A gente pode ir tirar uma foto, ele escreve do que tá ali pra gente. E ele cria bancos de dados, eu falar, o que aconteceu no dia 10 de fevereiro de 2024? Se criado um assistente, sim. Até tem uma coisa muito maluca, né, pra vocês fazerem. Criar o assistente também, aí tem que ir mais profundo, né? Criar o assistente significa fazer um front-end, um back-end. É como construir o carro, o OpenAI é só o motor do carro. Você tem que criar a carcaça, tem que criar o processo, né? Por exemplo, hoje os nossos assistentes, a gente deixa eles dentro do ChatGPT. Então, até quando logar lá, ele tem uma abinha no cantinho esquerdo que é Explore. Então, lá já tem mais de 400 aplicativos feitos através da IA. Então, por exemplo, ler um PDF. Por exemplo, um PDF, né, de uma proposta de venda, né, uma proposta, né, comercial. Tu pode ir lá baixar uma dessas aplicações, que é um aplicativo específico disso. Tu vai pedir para ele analisar sua empresa, manda o PDF, ele vai te dar várias dicas de ajuste nesse PDF, de como que essa proposta comercial, né, poderia, né, ficar melhor. Poxa, ela não tem um bônus de fechamento, ela não tem um gatilho de escassez, ela não tem nenhum depoimento, né, de cliente. Então, ela vai, né, sugerir, né, de algumas coisas. Então, sim, ela serve, né, para vários negócios. Eu acho que o grande ponto de usar a IA tá na cultura desse negócio. Para mim, cultura é a espinha dorsal, né, de qualquer negócio. Porque hoje existe as pessoas que estão usando IA e as negacionistas de IA.
Que é um outro. negacionista de Que IA? é isso? O não funciona pra mim. Tem Só gente que acha que não funciona, você ouve isso muito? Muito. Eu dei uma palestra sábado agora, né, daqui na Serra, né, de Santa Catarina. Tinha mais ou menos umas 200 pessoas. Eu não tinha dados e eu fui usar o, né, do Data Iago. Né, que eu faço a pergunta e peço às pessoas, né, levantar a mão e eu vou ver mais ou menos o que acontece ali naquele ambiente. Aí eu apertei, gente, com toda a humildade do mundo, quem que não tem ideia do que é inteligência artificial, nunca ouviu falar chat GPT, 70% levantou a mão. Aí eu, tá, mas na prática, quem é que usa aqui, que fez pelo menos uma pergunta? Aí tinha uma empresa júnior, né, da universidade aqui, lá, todo mundo lá da empresa júnior, né, levantou a mão. O resto, acho que 1 ou 2 pessoas, né, levantaram a mão. E aí depois eu fui perguntar por quê. As pessoas, não, meu negócio não funciona. Aí ele tinha uma imobiliária, né, por exemplo. Ô, louco, para uma imobiliária não É funciona, óbvio, vai né, que funcionar funciona. onde? É óbvio. Ou alguém aqui já teve atendimento nada contra imobiliária. Eu trabalhei 10 anos, né, no mercado imobiliário. Pô, tinha, né, gerenciava lá 1.200 corretores, 1.000 corretores. Então, eu vim desse mercado, né, de venda. Qual o principal gargalo que hoje tem e aí é onde resolve? Atender rápido. Atender um cliente rápido. O que uma né, consegue fazer? Atender rápido. Né? Um cliente que chama no WhatsApp, né, na empresa, Você domingo, tem 11 horas da noite. 2 minutos para responder. Aí atende e vende. O do vendedor, ele não vai estar lá. Só aí já é um ganho absurdo. Mas esse negacionista, às vezes ele nem entrou para usar. É só um bloqueio de, não, para mim não funciona, mas ele nunca usou, ele nunca tentou, ele nunca foi lá. Ou pior, às vezes pela uma deficiência técnica dele, né, ou de tecnologia, não tem muita, né, da habilidade, tentou logar, não conseguiu, aí não conseguiu fazer uma pergunta, ele não entendeu, aí fica, cara, né, fica brabo. E aí começa a dar negar. Então, geralmente acontece isso. Mas para mim, é cultura. Como é que eu fiz na Nauc? Eu contratei um diretor de IA, né? Eu trouxe ele lá de BH e ele tem várias funções de IA no time. Um deles é criar assistente para o próprio time, aumentar a eficiência do nosso time usando IA. Então, poxa, meu onboarding, né? Eu fiquei sabendo disso hoje, né? O setup da Nauc demora mais ou menos uns 90 dias. Só que o IA a gente reduziu já 20 dias. Isso é muito. Reduziu 20 ou reduziu para 20? Reduziu 20 dias. Então, Ficou 70, de ficou 90 para 70 dias. Isso. E a gente Só explicando o que é o onboarding, é quando alguém contrata a plataforma, precisa treinar as pessoas para poder usar, para poder buscar os resultados. Então, tem um processo de integração que a gente chama de onboarding. Esse processo demora 90 dias, reduziu para 70 com IA. Isso. Esse... Mas para fazer do teu cliente ou... Isso. Esse é o do nosso cliente. Então, quem contrata a Nauc, a gente é um software. Então, quem contrata a gente, eu tenho lá todo um ponto, né, com o nosso cliente. Então, com muitas coisas que a gente tinha que escrever, tangibilizar, mandar, né, para o cliente, mandar numa planilha, fazer uma análise, muita coisa a gente faz né, com IA e vai reduzir muito ainda isso. Muito isso. Eu reduzi time, né, com IA, só que as pessoas que eu tenho passaram a ganhar um pouquinho mais, porque elas sabem usar. Então, hoje, um dos pontos, quando eu vou, né, contratar alguém, ela tem que saber usar IA. Para mim, é uma hard skill hoje que eu... Então, eu não olho mais muito tanto a habilidade que essa pessoa tem, tanto técnica. Mas se ela tem uma boa habilidade, né, de mexer, né, com uma IA, ela aprende através, né, da IA. Então, ela consegue, né, fazer perguntas, né, no dia a dia. Poxa, eu não sei como faz uma análise, né, de marketing. Pergunta. Tá, não, mas eu não sei qual a pergunta que eu tenho que fazer, né, pra IA. Pergunta pra ela o que você deveria perguntar. Que ela vai dizer, você deveria me perguntar assim, 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 pra conseguir te dizer isso. Então tá. Então, deu Ctrl+C, Ctrl+V. Iago, eu acho que as pessoas às vezes dificultam um pouco o negócio que é simples, né? Então, começa os nomezinhos. Não, é porque eu tô fazendo um prompt, aí o prompt, e não sei o quê, e aí depois, e aí... Cara, a gente tem que simplificar as coisas, né, cara? Fazer prompt é fazer pergunta, a pergunta certa. É isso. Melhorar a habilidade de perguntar, organizar a faixa das perguntas para ela trazer as respostas. E treinar a IA, né? Pô, pra gente falar um pouco aqui, você pode falar um pouco mais. Treinar a IA, se fizer uma série de perguntas do jeito certo e dizer para ela como você gostaria das respostas, tudo que vem depois disso é uma IA treinada, né? Óbvio. E indo até um pouquinho mais além, até dar um exemplo, até uma coisa que vocês poderiam aqui internamente, né, fazer, só para dar um exemplo, né, muito prático, tá? Eu não vi ainda, talvez, é óbvio que deva ter, mas eu não escutei nenhum podcast, algum tipo de conteúdo, alguém no Brasil falando sobre monetização com IA, através de conteúdo. Não vi isso ainda. Eu acho que tem gente falando sim, tá? Eu acho que tem gente falando, tem bastante. Mas eu não vi, muito tipo, ligado para marketing, muito ligado para infoproduto, para, enfim, gerar posts virais no Instagram, é o que eu vejo. Né? Mas me fala, dá para ganhar dinheiro com monetizar com IA?
Treina e ela faz todo o trabalho e o dinheiro só entra na conta? Não. Dá criando produtos. Criando produtos e soluções. Tá? Mas a parte de conteúdo é uma coisa que vai começar a vir com certeza. Pensa quando começou do YouTube. As pessoas tinham que, né, postar seus vídeos lá e o YouTube, né, monetizava isso porque tinha atenção, né, das pessoas lá. Do Instagram é assim, do TikTok é assim. O TikTok, né, nasceu assim já. IA. Por que o Marcelo Germano, né? Por que o EG não pode ter uma IA, né, de vocês, de vez perguntar, né, para tirar dúvidas? Quanto mais pessoas usam, ele começa a monetizar. Porque senão vai começar a vir uma guerra, né, de IAs. E aí a atenção, né, do usuário, né, vai ficar onde? Em qual tipo de plataforma? E a OpenAI é uma que já lançou um artigo dizendo que a ideia deles no futuro é monetizar criadores de conteúdo de IA. Ou seja, ter a IA, né, de vocês. Muitas pessoas de vez em no YouTube, né, e da Play, de vez em aqui no Spotify, né, da Play, vão na IA de vocês e vão perguntar. E eles vão monetizar vocês quanto mais pessoas irem lá e perguntar, deu no negócio, né, de vocês. Essa é uma maneira futura, né, de monetização, mas que poucas pessoas olham ainda. E com certeza isso vai acontecer. Maneira presente. Como que eu faço hoje presente? Eu queria separar aqui algumas... isso é o presente. Cara, eu vou te falar que isso já é o presente. Porque se você sentar na tua IA lá, ou se eu falar besteira, você corrige. Mas se você ficar treinando ela para responder como você responderia, independente da pergunta, vai responder como o Marcelo. Eu acho que tem que ter uma mentalidade e estressar bastante o lance de pergunta e responde, até você deixar ela do jeito para ela responder como se fosse você. Mas você teria uma IA respondendo como você responderia. Pronto, você tem uma IA Marcelo, né? É pronto, parece simples, mas é trabalhoso, né? Mas aí vai ser Marcela, né? Porque... Até vício de linguagem. Né? Vício de linguagem ou costumes que tem. Ela vai falar, comandante, tá feliz? Pode falar. Pode falar. Exatamente, né? Se tu treinar essa brincadeira aí eu já fiz. Falar. Ó, quando você for me responder, eu quero que você me responda no estilo assim, não sei o que e tal, e ela fala. Agora, imagina quanto suporte vocês devem gerar, né, dos alunos, né, de vocês, né, fazendo alguma pergunta que alguém do time tem que buscar algum arquivo, algum playbook de enviar, né, pra essa pessoa e a IA já podia ter todos. E só envia. Então, olha quanto suporte que a gente pode, né, otimizar com isso. Então, olha, né, no processo de contratação, olha só do financeiro. Né? Se quiser saber hoje as contas a pagar, né, contas a receber, né, o que a gente tem na gestão financeira, você que defende muito essa parte, né, de gestão, né, financeira, a gente pode ter uma área e perguntar para ela quais são as contas a pagar que eu tenho hoje. Quais são dos meus clientes que estão me devendo? Há quanto tempo? Então, aí a gente começa a jogar um jogo um pouquinho mais hard, mas eu acho que é legal também, que é a parte de análise de dados com o IA. Então, a gente não consegue gerir o que a gente não consegue medir. Simples, tanto fato, né, quanto isso. Cara, ó, você tá falando aqui, tá abrindo 1.500 perguntas, tô ficando muito louco com essa parada aqui. Vamos organizar, Tem uma coisa que acontecer. Aí ela vai no banco de dados, Iago? Vai. Se você... Essa basicamente é a Analc, treina ela ou você... Aí é desenvolvimento? Basicamente é a Analc, né? O que a Analc faz hoje é isso. Hoje a Analc é como se fosse o Waze de gestão, né, das empresas. Então, tu não consegue gerir o que não consegue medir. Então, aí a gente monta o banco de dados e ela mede e tu pergunta lá. Quantos clientes eu gerei, né? Qual cliente, né, que tá comprando mais? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, se eu pegar ali para usar a IA. Quando eu vou falar de gestão, uma das coisas que a gente tem na gestão é identificar a causa raiz do problema e fazer um plano de ação para resolver essa causa raiz do problema. Certo? Okay. Então, existem metodologias para isso. Por exemplo, a gente fala do MASP, Método e Análise e Solução de Problemas. Que dentro do MASP, você vai ter lá ferramentas para identificar a causa raiz do problema, como, por exemplo, tem a árvore de problemas, que a gente chama de Issue Tree. É um jeito de você utilizar. Você tem o benchmarking, você tem Pareto, Ishikawa, 6M, que é a mesma coisa que Ishikawa, né? Então, a gente tem lá 5 porquês para resolver a causa raiz do problema e o próprio brainstorm, né? São ferramentas de gestão. A partir daí, você analisa, faz plano de ação e depois joga isso num plano de ação. Então, eu posso treinar uma IA para ela identificar o problema, para ela utilizar as metodologias, para ela escrever o plano de ação para fazer aquilo e acompanhar a execução do plano de ação? Eu vou mais adiante. A base disso nasce de um problema. Então, assim, a base disso nasce, né, de algum problema, né, que o empresário tem. Eu quero resolver, né, desse problema. Com base nisso, tem das metodologias, ou as próprias, né, de vocês, ou outras, né, de mercado. Isso é só de mercado. Tudo que eu falei não tem nada inventado. São ferramentas que funcionam. Por exemplo, análise SWOT, ele vai fazer uma análise SWOT. Ok.
um mapa do BSC, ele vai fazer um mapa do BSC, ele vai fazer tudo. Eu vou provocar vocês a gente fazer uma coisa e a gente não combinou, tá? E a gente não combinou antes aqui, né? Que fique claro, a gente não combinou. A gente vai escolher uma metodologia, onde vocês, né, vão escolher ela, com base num problema. Eu, Nauk, crio essa IA, né, pra vocês, e vocês dão free pra todos os alunos de vocês usarem. Boa, Na prática. Ô, louco, já valeu. Na Já prática, valeu ele vai aí. colocar o problema lá e com base na metodologia, né, que a gente escolher, ele vai dar todo esse plano de ação. E a gente vai treinar essa IA e pode dar de graça, né, pros alunos usarem. Cara, já tem até o que a gente vai fazer. Olha só, viu? Mas ele fala se o comandante tá indo pelo caminho certo ou errado? Pode dizer porque a gente vai, né, treinar. E esse é o pulo do gato. Esse é o ponto. Conseguir treinar. Aqui, eu só, eu fiz essa provocação pra gente ver que as soluções já nascem assim. Nascem exatamente dessa forma. Eu inventei isso agora. Bom, tem isso básico no problema, uma metodologia, eu vou cruzar isso Ó, e vamos pra prática. faz uma ata Nasce notarial aqui, vamos deixar registrado. Tá gravado? Tá gravado, então, por isso vamos Tá fazer gravado, ata, porque bora. qualquer coisa a gente vai acionar Bora. você na justiça. Bora. Olha só, a gente tem um desafio que a gente faz. O comandante que vem fazer o programa EAG, Uhum. antes de vir para a imersão presencial, a gente dá uma aula de gestão, que a gente chama lá de MPE, é a nossa metodologia, meta, plano de ação e execução. Nessa aula, a gente ensina a estabelecer meta, ensina a fazer plano, ensina como fazer isso. E aí, a gente dá um desafio de 30 dias. Então, o que o empresário precisa fazer? Ele assiste essa aula, depois ele reúne o time tem acesso a essa aula, e aí eles têm que juntos, o empresário e o time, ele tem que definir uma meta para resolver algum problema, coloca a meta, faz o plano, coloca na parede, é importante o colocar na parede, coloca na parede, porque eu quero que as pessoas olhem para aquilo todo santo dia e executa o plano. A gente tem casos de empresários que só com essa aula tem 3 horas, conseguiu gerar R$100 mil a mais de lucro. Eu tenho casos que o cara conseguiu gerar R$10 mil a mais de lucro. Eu tenho pessoas que inventaram um produto e venderam R$170 mil inventando o produto. A gente tem clientes que faturavam por mês 630 mil, bateu 1 milhão naquele mês do desafio. É lógico que aqui a gente entra com a motivação, o cara nunca parou para envolver o time, né? Tem as coisas intangíveis que acontece. Energia é intangível. Você colocou energia no time, o resultado aumenta. Mas tem coisas que foram planejadas e foram executadas de acordo com o plano. Então, se eu pegar essa aula do MPE, o comandante vem para o programa, ele assiste a aula, eu dou a IA para ele põe aquilo, senta com o time, coloca os dados lá, vai dar o plano de ação que ele precisa executar? Com certeza. Eu posso te afirmar isso, porque a IA por trás é a gente, né, que vai treinar. Ela não vai executar. Pô, então É não vai executar- precisar mais de mim? Executar? Não, vai precisar sim. Porque da inteligência por trás é tu que tem. Sabe Então, aquele lance que eu falo brincando pra né, você? a inteligência Marcelo, é tua. na real, a inteligência não existe. Ô, Iago, sabe o que eu queria explicar de um jeito? Cara, eu aprendi a programar em CP500. Você nem sabe o que é, sabe? Não faço ideia. Não faz ideia, então beleza. Eu aprendi nisso, cara. Era uma época que você tinha que contar cada detalhe. Pra você fazer uma folha de uma Basic. ficha pre-DZ, era em The Basic. Tinha Ok. um diamante dentro do computador. Era um negócio muito louco. Foi antes do COBOL isso. Você nem sabe o que é Porra, COBOL, eu nem imagina nasci Pra você ligar o fez. zero. computador era um disquete desse Eu nasci em tamanho. você tinha que 92, tá? colocar- Só pra... Era um disquetão grandão assim, que você ligava, apertava o botão, segurava tipo 20 segundos, aí ele abria a tela. Pra iniciar a tela, ele abria a tela com um pontinho verde piscando, era isso. E demorava quase 5 minutos pra ligar e fazer isso. Mas enfim, não era esse ponto que eu queria falar. Aí, a realidade é que inteligência artificial é um nome que se dá para um negócio que é meio estranho falar que é uma inteligência, porque o sistema não observa, né? Ele responde a estímulos. Se a gente pegar um exemplo aqui, eu sempre tento explicar com esse exemplo, mas eu fico com a sensação de que eu não estou explicando. A gente fala para Alexa, acende a luz da cozinha e liga o som. Ela não faz 2 comandos, ela obedece a um comando de cada vez. Não dá para ensinar a Alexa. Mas só isso é pouco. Porque quando você vai no ChatGPT e constrói uma pergunta, ele está obedecendo a 2 comandos, sim ou não? E aí, como a gente explica que o sistema não observa e ele não interage, né? Porque a inteligência é um treino, né? Eu vou tentar pegar isso e dar como, né, com exemplo que eu acho que pode ficar, talvez, bem tangível. Vamos pensar numa criança, no bebezinho, que ele está, né, começando a se desenvolver. Né? Ou num cachorro, né, por exemplo. Eu vou falar da primeira vez, né, para ele, olha, não pode comer isso. Às vezes a criança não sabe nem falar. Eu vou ter que falar 2, 3, 4, 5, mostrar pelo exemplo, falar várias vezes. E vai dar problema.
A diferença da IA é que a gente fala uma vez só. E daquela vez ela entende. Só que ela melhora muito isso. Né? É a mesma coisa que eu falar, né, para uma criança. E dizer, olha, esse desenho, essa casinha, né, que tá fazendo a casinha, né, tem que ter telhado. O próximo vem um castelo. O nível, né, de evolução é esse. Então, a gente fala uma vez só e ela melhora absurdamente mais o que a gente está falando. Só que alguém tem que dar este comando. Não faz comando sozinhos. Por isso que na lógica, né, de fazer da parte, né, do plano de ação, então, partindo da meta, o que uma IA, né, poderia, né, fazer? A gente poderia treinar ela para ela ir conversando, né, com esse empresário. Tá, mas olha só, mas você fatura quanto? Eu vou entendendo. E com base nessas informações, né, que ele vai dando, ela vai ficando muito inteligente. Só que por trás eu já treinei. Parâmetros, é com base em parâmetros. Aqui tem e aí sim que ela vai montar o plano de ação, que ela vai montar, né, da execução. Até um ponto, né, que eu anotei aqui a gente não pode pegar tudo que a IA, né, tá dizendo, né, pra gente fazer 100%, tá? A gente não pode, né, fechar o olho e dizer, não, vai porque ela tá mandando. Quem manda no nosso negócio é a gente. Quem manda no negócio é o dono, né, do negócio. Então, só que ela ajuda. Nem tudo que o nosso funcionário vem e diz, né, pra gente fazer, a gente faz. Ela é uma assistente, Isso, você faz assim, olha... E ela não pensa, né? O Iago, ela não pensa, né? Ela não vai olhar assim, mas pensando bem, ó, isso daqui, se você fizer desse jeito, acabei tendo uma outra informação aqui, ela não vai ter essa troca, ela vai responder sempre a um próximo estímulo. Isso. O próximo estímulo ela pode responder de uma forma muito mais inteligente, mas depende de um próximo estímulo. Isso, até porque... depende muito do que a gente vai dizer para ela, né, nos entregar. Então, assim, se eu pegar, né, por exemplo, uma planilha com todas as vendas, né, que eu fiz, e dizer assim, ó, soma tudo para mim e faça um ranking. Ranking do quê? Por vendedor ou por produto? Ela pode, né, nos entregar errado. Então, eu preciso saber pedir. Nada mais é do que a mesma lógica, né, que eu sei que vocês fazem muito isso aqui, que, é de educar desse empresário a conversar com o funcionário dele, a ter uma boa comunicação. Nada mais é, se a gente não consegue se comunicar, né, com o funcionário, a gente não consegue se comunicar, né, com uma IA também, vai ser até pior, né? Porque se tu xingar ela não faz nada, ela não chora, ela vai dizer desculpa, né, me faça uma outra pergunta, tipo assim. Então, ela não tem sentimento. Então, é até um pouco mais difícil até na prática. Mas na prática é conseguir alinhar essa comunicação com ela. Eu saber pedir exatamente o que eu quero. Então, dentro disso, precisa ter um pouquinho de curiosidade. Você fala, cara, qual é a principal habilidade, né, que tem que ter? Curiosidade. Eu não sou programador. Comecei a estudar IA há um ano e pouco atrás. Não faço isso a minha vida inteira. Trabalhei com vendas a minha vida inteira, né? Sou vendedor, né? Trabalhei com vendas a vida. Então, assim, só que eu sou muito, muito curioso. E essa curiosidade... com o IA, para mim, é o principal ponto hoje. Hoje, tudo que eu olho, eu começo a perguntar, eu começo a fazer, eu começo tudo. Desde pegar o celular e tirar uma foto da geladeira e mandar, né, assim, ó, prepare uma janta para mim, do que eu posso fazer, né, com janta com base que tá dentro da minha geladeira. Ela vê a imagem. Desde ir na academia e tirar foto, né, do aparelho e me dá uma dica de treino, né, que eu poderia fazer aqui. Ô, louco. Tipo, não podia, né, pedir mensagem, né, pro meu personal. Ela sabe fazer isso. Você falou que é curioso, eu tô curioso. Eu tenho umas perguntas aqui, ó. Deixa eu matar minhas curiosidades aqui. Não, Marcelo não deixa. Não, na fumacinha já tá aqui, ó. É que aqui tá saindo fogo. Eu tirei daqui pra escapar por exemplo, aqui. Eu queria exemplos aqui reais, né? Queria alguns exemplos reais de coisas que aconteceram. Não na possibilidade ou do imaginário. Mas antes de mais nada, você falou assim, eu posso entrar num site e ver por trás do site se ele está bem configurado, se ele tem o GA, o Google Analytics 4.0, enfim, você pode ver isso daí. Eu posso usar isso, por exemplo, para entrar nos sites do meu concorrente e olhar e falar assim, o que tem de estrutura por trás disso aqui em termos de dados, em termos... A IA faz isso e me dá esses retornos? Sim e não. Tá. Fala mais. Quando a gente está falando de dados são, né, privados. Então, ela não vai conseguir acessar lá e ver, poxa, quanto eu vendi. Não é isso que eu quero. Nesse nível de dados, não. Mas eu acho legal a gente falar também, senão as pessoas, nossa, eu não vou usar isso que vão saber, né, quanto eu tô vendendo. Então, ela nem vai nesse nível. Eu tô pensando aqui numa análise SWOT, por exemplo. Okay. Eu tenho o meu site. Eu tenho minhas forças e fraquezas. Eu tenho minhas forças e fraquezas do meu site. Eu tenho o site dos meus concorrentes. Uhum.
Esses sites têm forças e fraquezas. E aí ele entra e analisa quais são as forças e fraquezas. Não só da frente do que a pessoa vê, do texto, do botão, de não sei o quê. Existe uma inteligência ali, a maneira como você capta os dados, as UTMs que você usa, as tags que você usa. Tem bastante coisa por trás do que a gente vê que está ali no invisível e está fazendo a máquina acontecer. Eu consigo fazer uma análise SWOT disso. Só para quem não sabe, o comandante está ouvindo a gente, não sabe o que é uma análise SWOT. É uma ferramenta de gestão, né? Ela é uma ferramenta que antigamente era só usada para fazer planejamento estratégico e hoje você usa para tudo, né? Você vai medir, vai analisar suas forças e suas fraquezas. Com base nas forças e fraquezas, você analisa o ambiente externo e aí você identifica oportunidades e ameaças. E aí você faz um plano de ação para corrigir, para melhorar as forças, para corrigir as fraquezas e para aproveitar as oportunidades. Marcelo, eu vou pedir para a produção colocar o link. A gente tem um vídeo, um cortezinho falando sobre análise SWOT. Sobre análise SWOT. Para o pessoal ter aí. Então, isso daí economizaria um tempo no planejamento estratégico, né? Economizaria um tempo no planejamento estratégico quando eu estou pensando na performance do marketing, esse tipo de coisa. Então, dá para eu fazer isso daí? Sim, sim. Com certeza dá. Como é que seria isso na prática? Como é que eu faria? E agora, né, pensando bem como eu faria isso na prática. Primeiro eu usaria, e de novo, para fazer isso, a gente tem que saber qual é a ferramenta, né, que a gente vai usar. Eu uso somente uma, tá? Você usa sem Rush? Não, eu uso né, de A, o ChatGPT 4, que é o pago. Tem que ser no 3.5, isso não dá para fazer, que é a versão free. Tem que ser na versão paga. Senão a galera, né, vai colocar num que não é versão... Poxa, não deu, ele falou besteira. Não, dá, mas na ferramenta certa, tá? Eu colocaria lá primeiro para ela estudar, né, sobre o meu site. Então, eu colocaria lá, estude sobre o meu site. Depois eu falaria, como que você viu no meu site... Desculpa eu ser chato, Thiago. Explica um pouquinho mais. Como que você vai pedir para ela estudar o chat? Você pede para ela estudar o site e põe o link lá do site, né? Isso aí, estude sobre www.com.br. Ela vai estudar, aí ela vai pesquisar no Bing em tempo real, que é o que ela usa, vai ver, né, dela pesquisando, e ela vai ler tudo que tá no nosso site. Aí eu posso dar um outro prompt, fazer uma outra, né, pergunta, com base numa análise SWOT, tal. Aí eu tenho que dizer que é uma análise SWOT. Porque no Google já tem o que significa. Então, ela vai pesquisar em artigos do Google a nível global, no Bing hoje, né? Que é o que ela usa, não é Google, desculpa só por corrigir. É Microsoft, né? É Bing. Pô, a Microsoft é a empresa com o maior valor de mercado do mundo hoje. Voltou, passou Apple, passou Amazon, passou todo mundo. É isso aí. E aí, eu vou fazer com base numa análise SWOT, analista, tal. Agora, liste aqui para mim quais são os meus concorrentes. Ela vai listar todos os meus concorrentes. Aí eu posso pedir, faça uma tabela comparativa listando o padrão comparativo entre a minha empresa e essas outras empresas. Ela vai construir literalmente uma tabela que tu consegue dar um Ctrl+V, né, no Ctrl+C, Ctrl+V e colocar no Excel, né, por exemplo. Então, tu vai construindo essa linha de raciocínio com ela. A mesma coisa quando eu estivesse, né, com o funcionário, porque eu comecei dizendo que é como se fosse uma secretária, né, de um funcionário. Porque alguém que tu vai pedir, olha, entra aqui no meu site e traz uma lista para mim, né, dos meus concorrentes. Só que isso vai demorar, né? Ela tem na hora. Tá, ó, vai lá, cria uma tabela aqui pra mim. Aí daqui a pouco ela nem sabe mexer, né, numa planilha, vai perguntar pra alguém, isso vai 1 mês, 2 meses. Ali a gente tem questão de, sei lá, 5, 10 minutos. Então, ela consegue fazer. Qualquer tipo de metodologia que é global, eu preciso dar um nome. Exemplo, quando eu tô fazendo um teste, né, de venda, eu gosto muito, né, do spin selling. Então, sempre que eu tô fazendo, né, com vendas, ó, faça aqui no roleplay, né, onde eu posso ser o cliente... e a IA Só para deixar claro que é um roleplay, porque a gente fala e às vezes não encaixa, né? É um ensaio, né? Vamos ensaiar? Vamos treinar? Vamos. Então, Thiago, só para o comandante estar ouvindo, o que é um roleplay? Né? Eu tenho que treinar alguém para fazer uma abordagem de vendas. Aí eu ensino o passo a passo de como fazer a abordagem e aí eu treino. E aí eu sento com o Thiago e falo, então faz a oferta agora, faz a apresentação. Isso é um roleplay. Né? É um ensaio. É você ensaiar aquilo que você quer fazer. A IA ensaia isso daí. Isso. Então, aonde na prática, a IA poderia ser o cliente, né? E eu, o vendedor. Então, eu posso fazer, né, algumas perguntas, né, para ela, ou vice-versa também, tá? E a gente vai simulando esse atendimento. Então, se ela é o vendedor, aí eu vou lá, olha, vamos usar aqui, vamos fazer uma simulação de atendimento. Aí coloca lá o roleplay. Com base na metodologia de venda, eu uso spin selling, que é uma metodologia, né, de vendas que tem, né? Tem várias hoje. Eu gosto, né, de usar essa. Eu também.
Aí eu coloco lá, vamos começar, que é uma base de perguntas, né? Para mim, vendas é a arte, né, de perguntar, não de afirmar. Então, ela vai começar a fazer algumas perguntas. Dou lá, tal. Só que ela já estudou meu site antes. Ela vai ser o vendedor da minha empresa, vendo os produtos que estão no meu site, comunicação no meu site. Eu afirmo do que eu tô dizendo aqui, tá? Ela vai dar informações mais precisas e vai atender melhor do que o melhor time de vendas treinado de quem tá aqui, né, escutando a gente. Porque ela é muito, mas muito inteligente. E eu digo, eu sou chato de vendas, trabalho a minha vida inteira com isso, e ela faz absurdamente melhor do que eu mesmo, do que o meu time de vendas, porque o QI dela é absurdamente maior, né, do que o meu. Então, isso são práticas. Aí, o que a gente pode ir mais a fundo? Tá, mas como é que na prática é isso? Pensa lá que o time de vendas, né, tá com o cliente. Aí, o cliente deu uma objeção, porque vendas basicamente é uma sequência de quebra de objeção. Então, o cliente fez uma objeção, olha, poxa, eu não vou comprar porque eu achei o preço muito alto. A gente vai lá na IA. Olha, quando o cliente diz isso, o que eu poderia fazer? Ela vai lá e diz. O que a gente poderia fazer? Como é que eu poderia, né, conduzir essa situação? Ela vai lá e diz. Então, pode usar, né, como suporte e ela vai dando suporte. Hoje, todo o meu time trabalha, né, com tela dupla, né, com uma IA do lado e ele fica, né, como suporte. É ali do assistente. As pessoas não são escaláveis, né? Mas ela torna esse profissional muito mais eficiente. Muito mais eficiente. Isso aqui me dá umas ideias interessantes, né? Dá para usar isso, por exemplo, o acompanhamento com o especialista. Olha aí, ó. Dá. Não é? Dá. Dá para usar com acompanhamento com o Quantas IAs, especialista. né, vocês já fizeram aqui hoje para vocês? Assim, nenhuma. Aqui eu já tenho uma. Não, eu digo, duas, né, com as ideias daqui, a gente vai ser quantas daqui? 450. Hoje eu não tenho o front-end pronto aqui, como vocês devem ter lá na Nauk, né? Mas não precisa. Mas não precisa, dá para usar direto Dentro no do front do 4.0 lá. Dentro do próprio 4.0, ele vai ficar do lado, né, várias IAs, né, que tem lá. Depois, no final, eu mostro aqui para vocês aqui, então. Mas tem lá, né, tu pode usar dentro mesmo, porque ela é dentro, né, do próprio ChatGPT. E aí o teu time vai ter acesso lá e ele consegue acessar. Só que, de novo, a IA precisa ser um especialista. Aí tem o assistente de IA. Aqui tem uma outra coisa bem nova, tá? Eu gosto sempre de trazer algumas coisas que, assim, algumas coisas são bem básicas, bem práticas, tá? E outras coisas que são um pouquinho mais avançado. Eu gosto de dar, pelo menos, né, para quem tá aqui escutando a gente, poxa, eu tô nesse nível, mas esse é o nível 2, 3, 4, 5. Pô, eu tô jogando aqui a Série B, mas para jogar Libertadores é isso aqui, só para eu saber, né, do que acontece. Uma coisa é a gente criar dos assistentes. Exemplo lá no marketing. Eu vou criar um só para analisar as performances lá dos meus anúncios patrocinados, lá né, da minha mídia de performance, tráfego pago. Então, o que a gente faz? Uma só para analisar meu SEO. Uma só para analisar meu e-mail marketing. Então, vou fazer várias. E eu posso criar uma IA que gerencia todos os assistentes. Porque pensa o seguinte, no mundo que eu tenho 20 assistentes, como é que eu vou saber qual é e ir treinando um a um? Eu treino um gerente de IA e ele sabe qual que ele tem, né, que dá a informação. É mais avançado. Então, tem uma IA que gerencia várias IAs. Como se fosse um gerente. Eu peço, né, pro gerente, e ela vai treinar as outras IAs. Iago, dá pra... O que você faz da meia-noite até as 5 da manhã? De verdade, durmo. Muito. Tá, então hoje você não vai dormir e a gente vai ficar aqui até as 5 da manhã, bora. Beleza? Em todo podcast que eu vim, eu quebro recorde de tempo. A gente não vai fazer isso, mas a ideia era fazer. Comandante, se você quer ver sua empresa crescer e funcionar de uma forma sólida, com gestão, eu quero deixar aqui uma ferramenta para te ajudar. Eu quero falar para você do nosso Diagnóstico 360. Você vai entrar aqui no segundo link da descrição e responder algumas perguntas. Depois disso, alguém do nosso time vai entrar em contato com você e vai te entregar uma devolutiva. E nessa devolutiva você vai entender qual é o momento da sua empresa, qual é a melhor rota para você otimizar os seus processos e potencializar os seus resultados futuros. Além de sair de lá com a clareza do que realmente é importante para você colocar a sua energia, o seu tempo para gerar os resultados que você quer. É gratuito e você vai ser muito ajudado por esse processo. Então, mais uma vez, clica aqui no segundo link, tô te esperando lá. Valeu! O que eu pensei aqui, por exemplo, a gente faz o nosso processo de atendimento com o nosso cliente. A gente tem uma metodologia que é o que muitas empresas usam hoje. A gente tem um Insight Sales, agenda sessão estratégica, vem para a sessão estratégica, faz todo o processo e vende, certo? A gente deve ter um banco aí com, sei lá, 1000 sessões estratégicas. Estou chutando o número, mas provavelmente é algo aí muito superior a isso, tá? Muito, muito.
né? Mas vamos supor que eu tenho ali 1000 sessões estratégicas gravadas. A gente já Que fez, foram- se você for ver bem, a gente já fez mais de 7.000 vendas. Todas elas foram feitas na mesma metodologia? Isso. Então a gente tem um monte, né? Aí, mas qual que é a pergunta? Se eu pegar todos esses arquivos, jogo na IA, então eu coloquei assim, ó, se eu pegar todas essas gravações desses processos de venda, eu vou jogar na IA e vou falar assim, ó, melhora a minha abordagem em primeira coisa para eu poder ter uma abordagem melhor. Isso é uma pergunta, né? Agora, se dentro das conversas que eu tenho com o cliente, me aparecem os problemas. A gente, para produzir conteúdo, a gente tem uma metodologia que... Qual é o problema, né? Eu sigo uma metodologia para produzir o conteúdo. Ela consegue, baseado nessas conversas, me sugerir, falar, Marcelo, ó, esses são os 15 principais problemas que apareceram nas suas ligações. A ideia para você produzir material educativo, conteúdo para Instagram, conteúdo para YouTube, conteúdo para as plataformas, baseado no que o meu cliente está falando, são essas, né? E, ó, produz esses materiais. Ela vai me dar um plano de ação de qual material, calendário para produzir esse material, baseado no meu cliente, não num achismo do que a gente possa ficar pensando. Consigo fazer isso? Sim. Se tu tiver essa base de dados bem estruturada, aqui esse vai ser o desafio, tá? Ter essa base de dados muito bem estruturada. Consegue. Aqui tá da diferença de usar lá do ChatGPT e o assistente. Aqui esse exemplo, né, vai ficar bem bom, né, com a pergunta, né, que tu me fez. Tu não conseguiria, pelo tamanho, né, de um arquivo desse, só ir lá e anexar. Mas no criador de assistentes, a base de inteligência vai ser o arquivo. Então, a base, né, de inteligência é esses dados. Mas aí a gente vai ter que precisar o quê? Treinar ela. Dar alguns scripts para ela e treinar ela com o que tu quer. E principalmente e aí ir fazendo pergunta e treinando. Leva um pouquinho de tempo. Mas vai chegar um ponto que ela tem conhecimento a toda essa base. Sim, ela vai ainda conseguir fazer. Como, por exemplo, em vendas, outras coisas, né, que dá para fazer. Vamos supor, dos 7.000 clientes, se ela tem acesso, vocês devem ter uma pesquisa, né, de NPS, né, de satisfação dos clientes, né, bem sucedido. Vamos supor que ela tem acesso a essa base. Lá essa base vai ter do tipo de empresa que é, do tipo de nicho que é, quanto que fatura, quantos usuários tem. Esses dados eu sei que vocês têm, tá? O que ela vai fazer? Entrou um lead para vocês novo. Seja de alguém que cadastrou no site de vocês, olha, eu quero saber mais informações, me conta aí, né, como funciona. Ou essa pessoa vai vir através, né, num formulário que ela vai dizer dessas informações já, e vocês já vão saber, no caso de vocês seria muito mais fácil, porque o que a IA, né, faria? Antes de ligar, a IA já fez uma análise e fala a melhor Isso, abordagem. e já dá até a abordagem. Por que ela vai fazer? Ela vai na base, né, de você, olha, eu tenho aqui indústria, é onde tem os clientes com NPS mais alto, ou seja, né, com a pesquisa de satisfação mais alta. Tá? Ou seja, né, que eu perguntei lá, né, do NPS basicamente, pô, se eu, né, do quanto você me indicaria, né, para um amigo seu. Né, tem várias metodologias, eu até não gosto muito, né, do NPS, eu prefiro mais o MHS, mas é mais raro de assunto, mas, né, que é mais a satisfação real, né, que ele tem, né, que é usabilidade. Depois, com base nisso, ele vai pegar o quê com base nisso, tá? Ele pega os clientes bem-sucedidos, o mercado que é, com esse formulário, com esse lead novo, e vai dar esse match. E ele já dá lá pro SDR, lá pro pré-vendedor. Olha, imagina o pitch. Olha, pô, eu vi aqui que você é um... Né, pô, adoro, só que legal, Marcelo. Poxa, sabia, né, que o cliente XXX é cliente nosso, com eles eu consegui, né, aumentar o faturamento em tanto, reduzidos em tanto. Pô, tu conhece essas empresas? Mas são teus concorrentes. E só que a IA já fez isso. E eu já sei. Então, eu acelero muito aqui. Então, é algumas coisas, né, que ela consegue fazer na prática. De novo, eficiência. Eu vou usar a IA para quê? Aumentar uma taxa de conversão. Na prática, é isso. Aumentando uma taxa de conversão, tendo um atendimento melhor, mais personalizado, eu vendo mais. Então, ela não me traz dinheiro. Ela me ajuda a ter mais eficiência no meu dia a dia. E com eficiência, passa a gente ter uma empresa melhor. Vai colocar repertório onde não tem repertório, vai fazer... E como que eu integro, por exemplo, a gente tem um negócio que chama RPA, né? Que traduzindo é automação de processos com robô, né? Traduzindo isso daí. O que é automação de processos com robô? Cria um robô que ele emula um comportamento humano. Então, por exemplo, se você tem que preencher um formulário de cadastro de cliente, né? O robô ele emula esse comportamento do ser humano. Ele vai pegar esses dados e vai preencher o formulário de cadastro do cliente. Se a partir desse formulário que você preencheu, isso dá início a alguma atividade, o robô vai lá e dá o play para dar início nessa atividade. E assim por diante, né? Eu consigo integrar as duas coisas, um RPA com IA? É muito complicado? Como que é isso? Nunca fiz na prática.
Então, até uma coisa que eu acredito, eu só vou falar aqui coisas que eu já testei ou já fiz, tá? Então, não é uma coisa que eu li, são coisas que a gente já testou, que a gente já colocou a mão. Senão, não falaria aqui. Não, né, não é o que eu acredito. Nunca fiz. Na prática. O que eu ia te dizer é, se eu tiver acesso aos dados, se eu tiver acesso, né, das informações, possivelmente eu conseguiria fazer. Mas na prática, eu nunca fiz. Eu imagino que você faria. Porque vamos pensar, a RPA faz a mesma coisa igual 50 mil vezes. O que o RPA não faz, o que é diferente? Então, ele não analisaria um documento. Dá para criar uma API que a IA só analisa o documento e devolve essa resposta pronto para o RPA continuar. Isso aí, daria. Eu não sei, eu não vou dizer na prática quem começa primeiro, quem vem antes ou depois. Aí tem o lance do observar, né? Como observa? Aí a API faz esse jogo aí. Mas é técnico pra caramba, hein? É bem técnico, mas faz. Mas assim, até pra galera, né, que não foi aqui, nós dizemos assim, pô, dá pra fazer um monte de coisa. Assim, a gente tem vários exemplos aqui, que esse era o meu propósito, dar várias coisas. Cara, de como ajuda no marketing, né, no dia a dia. Então assim, pô, vou começar hoje, eu sou um pouco leigo, eu não tenho muita, né, facilidade. Baixa ChatGPT-4 e começa a fazer pergunta. Como que você pode ajudar a melhorar o meu marketing? Começa pelo básico, pergunta. Aí ele vai, né, direcionando, ele vai dizendo, aí depois tu começa um pouquinho mais. E aí pergunta, né, pro ChatGPT, olha, quais são as suas habilidades? O que você conseguiria fazer para tal? Me dê 10 exemplos práticos. É a pergunta certa. 10 exemplos, senão ele vai dar um só. Pede 10, pede 20, pede 30, pede as coisas. Olha, anexa aqui do documento assim. Ah, dá para anexar? Tu vai lá, anexa. E agora, o que eu deveria fazer? Ó, faz isso. E ela mesmo vai te conduzindo e te perguntando e tu vai tendo dessa conversa. De novo, é curiosidade. Curiosidade é o que para mim fecha, assim, né, da usabilidade, né, do dia a dia. A IA te ajuda a perguntar. Ah, não é porque não sabe perguntar. Então, quais são as habilidades que um empresário ou o time desse empresário precisa ter para poder começar uma implantação disso? Existe uma barreira de entrada? Não existe barreira de entrada? Quais são... Então, o empresário que está olhando aqui pensa que ele vai começar a falar, bom, eu não vou ficar atrasado nessa corrida, quero estar em dia com essa corrida e quero sair na frente dos meus concorrentes utilizando isso, né? É lógico que para ele sair na frente, ele vai ter que desenvolver algumas competências e algumas habilidades para ele poder usar isso no negócio dele. Quais são as habilidades? Tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista do comportamental, tanto do ponto de vista do que a gente fala de hard skill, que são habilidades técnicas, e soft skills, que são as habilidades... Eu não colocaria ele dentro dessa caixa, habilidades comportamentais, porque você tem análise crítica, pensamento crítico, enfim. Que habilidade o comandante que está aqui tem que ter ou desenvolver para ele conseguir aplicar isso de fato, na prática? Eu traria um ponto, Marcelo, que para mim é a base de tudo, tá? Trazendo a prática até da Nauk. Acho que antes da habilidade é a cultura. A empresa já tem que estar com um nível cultural pensando o seguinte, a gente tem uma cultura de eficiência ou não? Se tiver uma boa cultura de eficiência, uma boa cultura, né, de aprendizado, uma boa cultura, né, de troca de feedback entre o time, então a base disso, troca entre o time, isso vai acontecer. No início a gente, por exemplo, eu só peguei IA e falei, galera, usem aí. Ninguém usou. Aí eu criei um grupo e comecei a só mandar cases. Olha só, eu usei essa pergunta aqui, olha só o que eu consegui fazer. Aí eu criei um modelo cultural das pessoas compartilharem coisas legais que elas estavam fazendo. Começa aí. Então, começaria assim, ó. Cria primeiro um grupo no WhatsApp, no grupo, né, quem tem o Slack, Discord, né, uma plataforma, né, empresarial, né, para conversar, um grupo Cases IA. E todo mundo lá vai colocando coisas legais, né, que conseguiu fazer. Por quê? Aí, quem não tá usando viu, pô, o colega do lado fez, ele fez, o que eu poderia fazer? Aí a gente, primeiro é o estímulo, fazer as pessoas usarem, é colocar o pezinho na água primeiro. Eu acho que antes de quem tem nessas habilidades, tá? Segundo, eu acho que não é nenhuma questão de habilidade de muito técnica. É habilidade de entrar no mar e nadar. Sabe? É porque, assim, senão é como tu aprende a nadar, né? Não nado, né? Então, pô, tu vai lá no bracinho, depois o tal, né? Bate os pés, joga na água funda. Né? Tu vai, o net debate, tomar com o tempo, tu vai. Aí é idêntico, não adianta toda a técnica, esse é o prompt perfeito, esse... Né? Tudo, né, que eu falei aqui, vai na prática, a primeira pergunta vai ser ruim. A segunda vai ser pior ainda. Mas depois a gente começa a perguntar e isso vai indo. Então, eu acho que é muito mais o modelo cultural de fazer primeiro isso, né, disseminar. E o segundo ponto, né, que eu colocaria, buscar
uma área da empresa que a gente quer ter eficiência de tempo. Tempo. Aonde que a gente mais gasta tempo na empresa e com as tarefas diárias que os nossos funcionários gastam tempo. Ou seja, vai lá no RH e pergunta, né, para o RH, aonde que vocês gastam o maior tempo hoje? Tempo. Ah, a maior tempo hoje é pegando currículo e analisando 1 a 1. Ah, legal, isso. Área de vendas. Aonde que a gente gasta tempo? Pô, quando entra hoje um lead, eu tenho que pesquisar no LinkedIn, a empresa, tal. Pô, isso me leva aqui tempo. Um closer. Lá, quando ele pega lá num fechador, puxa, eu tenho que ir no CRM, analisar o que o SDR mandou, assistir a call que ele fez, iniciar 1 hora de call. Tá, tivesse o resumo já. Então, aonde que a gente gasta tempo? Numa área financeira, gasta tempo aonde? Então, quando a gente começa a usar IA como eficiência, aí é uma bomba. Porque todo mundo vai assistir mais inteligente todo dia. Economizando coisas. Poxa, isso aqui... Poxa, eu ia lá fazer uma fórmula no Excel. Cara, eu não sou muito bom de fórmula. Legal, coloca aqui, olha, né? Eu quero aqui no meu Excel achar a conta, né, de dividir. Qual que é a fórmula? É essa fórmula. Eu não preciso ficar pensando, perguntando, né? Tentando. Cara, fica um dia às vezes. E era só, né, perguntar. Gasta tempo. Esses 2 pontos, Marcelo, eu acho que na minha visão, assim, ele é mais fundamental do que a habilidade propriamente dita. Senão, a gente vai querer o quê? Ficar, nossa, eu vou comprar um treinamento pro time, eu vou fazer, eu vou A, eu vou B. E onde as pessoas mais aprendem é usando. É literalmente prática. Eu já fiz muito curso, né, de A. E assim, sendo super sincero, né, óbvio, não vou falar qual, mas assim, nada demais. A grande base do que a gente tá falando aqui. E algumas coisas até no nível muito menor. Porque no dia a dia é usar esses 2 pontos. Criar um grupo e disseminar cases e começar pela parte para a gente economizar tempo na empresa. Onde que a gente gasta tempo? Uma IA tem que resolver e deve resolver. Aí isso a gente torna bem mais eficiente. Uma área que, né, daqui a pouco tem 4, 5 funcionários, eu poderia ter 2. Eu poderia ter 1 e 2, 3 assistentes de IA fazendo algumas coisas manuais. Então, te passa a ser um pouquinho mais eficiente. Que legal essa parada aí. Ferramentas. Me fala de ferramentas. O ChatGPT... porque as pessoas vão tender a acreditar que o inteligência artificial e ChatGPT como que eu posso falar? É tipo bombril e palha de aço. Isso. Mas verdade. que já existia antes do ChatGPT, por exemplo, a IBM tinha lá um Watson, né? Então, esse já é um negócio que já não é de hoje que existe, né? E o ChatGPT, ele só deixou mais fácil, popularizou, deixou mais acessível para a maioria das pessoas. Então, o ChatGPT, o 4, é uma das ferramentas. Quais são as outras ferramentas? O NOL, que é uma ferramenta de inteligência artificial. Quais são as ferramentas? Mas se você tivesse que ranquear aí 5 ferramentas que vão ajudar o empresário de IA, quais seriam essas? Ou não sei nem se precisa de 5. Eu ia um pouquinho mais. ChatGPT é uma delas e o Gemini, que é do Google. Microsoft e Google. É as 2. Tá? Eu ficaria só nessas. Por quê? Todas as outras são com base na inteligência do ChatGPT. Então, é basicamente o seguinte, é um white label. Ou seja, é igual, trocou o logo e tá tudo certo. Tá? Mas a base de inteligência é a do ChatGPT. A Nauk não é uma IA nossa, não é uma inteligência nossa. Eu uso da inteligência, né, da OpenAI, que a OpenAI é dona do ChatGPT. Ela está lançando agora também outras ferramentas, né, de criação de vídeo, imagem. Então, tem várias outras ferramentas, tá? Tem algumas que são só para vídeo, algumas só para imagem, mas eu acho que dentro dessas 2, elas vão te dar um leque, né, de opções muito grande. E às vezes tu vai estar com uma outra que tu acha que, nossa, dessa que é legal. Mas no final do dia é o ChatGPT. É igual. Tá? Então, eu até não concordo muito com isso, assim, sabe? De ter algumas soluções assim, mas é a tese da plataforma. Mas eu ficaria nessas 2, Marcelo. Mas, por exemplo, eu acato uma reunião. Fiz uma reunião de análise de resultados semanal. Uhum. Né? Eu posso transcrever aquela reunião lá, fazer uma ata do que foi tratado, quais são os planos de ação e encaminhar isso daí para as áreas resolverem. Eu faço isso só com o ChatGPT ou tem outras ferramentas que são mais treinadas, são ferramentas que foram treinadas para fazer isso, específica para isso? Pode ter alguma ferramenta que foi literalmente treinada para fazer isso, mas a base de inteligência dela é o ChatGPT. A base é. Por isso que eu me concentraria lá, tá? Algumas pessoas dizem, não, mas tem a fulana, ciclana. Ok, mas a base de inteligência é a mesma.
né? A base tá lá. Então, tu vai ter uma resposta muito melhor. Até porque a API do ChatGPT, a versão que ela dá não é a do 4. É uma versão mais inferior à da API, que é um pouquinho mais lerda. O volume, né, de resposta, né? Desculpa, a qualidade da resposta ela não é tão boa. Então, ela não faz a pesquisa em tempo real. A da API não faz. A do ChatGPT-4 faz. Então, tem algumas coisas né, que entre pegar uma outra ferramenta e usar a da principal, por isso que eu ficaria na principal. Uma para já economizar tempo e dinheiro. Até porque ela não é tão cara, é uns 20, 30 dólares. Porque ela de entrega é muito eficiente. Então, faz muito sentido, tá? E outras, eu acho que iria, talvez, Marcelo, mais eu acho que confundir, que é o erro que eu fiz no início, né? De usar várias. Cara, eu tinha várias assinaturas, eu tinha aquela outra, uma outra, eu começava a usar, daí eu me perdia. Hoje eu fico entre o ChatGPT e o Gemini, e às vezes eu faço a mesma pergunta, né, nas duas, para eu ver o nível de resposta delas. Às vezes tem um padrão de comparação de resposta diferente. Uma Microsoft e uma Google. A base de pesquisa é um pouco diferente. Então, às vezes, eu comparo a resposta delas. Eu jogo uma aqui e comparo. Tá, essa aqui foi melhor, essa aqui não. Então, eu uso mais como padrão de comparação as duas, de ver, né, quem é melhor. Basicamente é o seguinte, poxa, eu tenho, né, 2 funcionários. Eu tenho, né, 2 diretores. Eu quero fazer uma pesquisa. Tá, vou apertar só para apertar para os 2. Né, cada um, né, vai dar visão. Então, eu uso mais ou menos nessa linha, né, de ter, né, 2 visões. Mas eu uso basicamente as duas. Né? Na prática, vai ser super eficiente e bem simples, né, de usar. Se você não quer ficar para trás nessa corrida de desenvolver sua empresa e crescer a sua empresa, o programa EAG ele é perfeito para você. Lá a gente vai te dar o passo a passo para você arrumar seus processos, montar um time que entrega resultado para que você atinja os objetivos da sua empresa. Tem um link aqui na descrição, vai lá no link, clica no link, preenche o formulário, faça seu diagnóstico e a gente vai caminhar com você, vai pegar na tua mão para dar um passo a passo para melhorar seus resultados. Eu, se fosse você, não demorava muito, já foram mais de 7 mil donos de pequenas e médias empresas fazendo o programa EAG e eu espero que você faça antes do seu concorrente, senão você vai ficar para trás. Tá esperando o quê? Vai lá. Me dá uma previsão apocalíptica agora. Se prepara, hein? Previsão O Cavaleiro do apocalíptica. Apocalipse, vai. Isso, previsão. O que vai acontecer com o comandante que tá ouvindo a gente e entrar por um ouvido e sair pelo outro e ele não fizer nada com as informações que ele recebeu aqui? Aqui tem uma tese de inovação que eu gosto muito, que está no nosso código de cultura, tá? Que é, a tese de inovação é construa uma empresa que mataria a sua própria empresa. A tese é essa. Então, eu todo dia construo a empresa que mataria a minha própria empresa. Ou seja, se tivesse uma empresa hoje que vende o seu produto, o seu serviço, mas contrata mais rápido, né, com IA, atende melhor os clientes através, né, de IA, tem um marketing mais eficiente que segmenta melhor as campanhas, né, público certo, mais rápido, tem um custo melhor, gera mais lead e converte mais. Tem um time de venda sendo todo dia, né, treinado, né, por uma IA. Será que essa empresa mataria a sua empresa? É mais fácil você fazer do que o seu concorrente. Então, eu acho que a tese passa por isso. O que eu tenho... Cara, pra mim, é tu matar a tua empresa. É tu matar a tua empresa. Cara, como é que o meu RH sempre fez dessa forma? Então, vamos matar ele e vamos né, construir de novo. Uma base mais inteligente, mais eficiente, mais rápida. Se eu não fizer, o teu cliente vai fazer e vai ganhar espaço. Senão, tu vai passar a perder time. Por quê? Porque tem uma outra empresa, hoje, eu pago o ChatGPT né, para todo mundo dentro da minha empresa. A gente tem treinamento né, sobre o ChatGPT, né, sobre A para todo mundo dentro da minha empresa. Cada funcionário meu tem o seu assistente pessoal. E aí, tu vai trabalhar onde? Eu tô um pouquinho na frente. Então, a gente passa a olhar, poxa, daqui a pouco né, tá perdendo o time né, pro teu concorrente. Vai perder dinheiro, vai perder espaço. Então, eu olho muito mais essa visão, sendo ela mais apocalíptica, de não fazer e perder espaço para o concorrente. Então, construa. Mate a sua empresa através de IA. Tudo não é IA. Tá? Que fique claro também. Para mim, toda profissão que se faz de uma maneira muito apaixonada e com muito tesão, nunca vai ser substituído. Quando tem amor, quando tem carinho, quando tem vontade, quando tem união. Cara, quando o time pega junto, cara, o negócio acontece. Vai um pouco na força bruta. Só que vai na força bruta até quando? Então, eu acredito, vamos com força, mas vamos com inteligência. É a tese né, da pressa e velocidade. Eu sempre falo, pô, se eu posso andar das 110
Na BR, eu não vou 120 que eu posso ter um problema, mas eu nunca vou a 109. Eu vou a 110 sempre. Só que eu vou a 110 por um caminho melhor, por um caminho que eu posso chegar mais rápido. Eu vou olhando o Waze, eu vou evitando o trânsito. Então, eu acho que a IA é um pouco disso. Pô, com que carro eu vou, como eu vou, por que caminho eu vou, quem que vai comigo. Pô, se der um problema, eu faço. Eu tenho gasolina, não tenho, né? Gasolina é melhor. Então, ela dá toda essa base pra eu ir melhor. Mas eu tenho que continuar indo. Eu acho que esse exemplo fecha um pouquinho, né, no que eu acredito. Caramba, muito bom. Bom, já tem um monte de trabalho aí pra você, já fica aqui, passa ali no RH, já tá contratado, vamos implementar todas essas inteligências aí, né, Rogério? Pô, agora. E vamos já começar a fazer, que o Rogério já criou 5 ali que ele precisa, eu já criei umas 15 aqui que eu preciso, e aí você vai montar tudo isso daí pra gente, a gente já começa a usar amanhã. Bora? Bora? Agora? E aí chegou a hora da gente falar dos comandos, né, Rogério? Bora lá? Qual foi o comando que você pegou, Rogério? Cara, tem um negócio que ele falou aqui que eu achei muito legal. Não tem a ver com IA, mas tem a ver com o que a gente faz, né? O que é a venda, né? É uma sequência de quebras de objeção. Muito legal, cara. Essa frase aqui eu nunca tinha ouvido. Muito legal. E as suas? A IA é um estagiário ultra inteligente. Muito bom. E a sua? Cara, se eu fosse pegar alguma coisa, eu acho que é aumentar o nível de curiosidade. Cada vez que eu falo sobre AI, eu fico cada vez mais curioso. Eu fiquei curioso aqui. Mais curioso. Fico cada vez mais querendo fazer, cada vez querendo resolver mais problema. Eu me sinto até um pouco burro quando eu vou fazer alguma coisa que eu tô perdendo tempo, sabe? Né? Eu fico, cara, eu vou lá e às vezes eu fico conversando, né, com uma pessoa 1 hora, 2 horas. E não é menosprezar a inteligência, da experiência. Eu tenho 31 anos. Se é uma coisa, né, que eu sei fazer, é aprender e sentar na cadeirinha, né, de aluno. Senão, não daria aula, se eu não sei fazer isso, esquece tudo, né? Só que cada vez que eu me sinto assim, às vezes eu sinto, tá, mas eu podia perguntar lá e resolver uma coisa que eu tô assim... Sabe quando eu faço alguma coisa e depois eu descubro, eu poderia fazer, né, de uma forma mais rápida? Putz. Então, eu acho que todo dia eu me sinto menos burro. Eu acho que isso é se sentir um pouquinho menos burro todo dia, é o que eu acredito, é o que eu faço. Que legal. Muito legal. bom. Ó. E o comandante que estiver ouvindo aqui, quer saber mais sobre o seu trabalho, como que ele te acha, por onde ele te acha? Basicamente, eu posto muito conteúdo no meu Instagram, né? Iago Martins BR, Iago com Y, Martins BR. Lá no meu Instagram, né, direciona também para LinkedIn, a gente faz bastante conteúdo lá. Iago Martins BR. Iago Martins BR. Iago com Y. Isso. E lá vai direcionar para Nauk também, que é Nauk The Talk. Então, é o nosso arroba, né, do nosso Instagram também. E aí lá tem todos os nossos canais, bastante conteúdo. Até a gente está lançando agora dentro do nosso site mais de 20 AS de graça. Então, que a gente vai dar, como construir persona, como fazer no roleplay. A gente está dando várias IAs nossas que a gente treinou elas e vai disponibilizar de graça. Vocês podem usar algumas delas. Free, de graça, entra lá. Óbvio, tem uma estratégia, né, por trás. Elas já estão disponíveis ou vão ficar disponíveis? Não, elas vão ficar disponíveis. Na próxima semana elas vão ficar como se fosse um aplicativo, né, como se fosse uma biblioteca de aplicativos da Nauk, onde a gente vai lançar várias IAs que a gente não vende isso. Não é o nosso produto. A gente faz isso basicamente, né, para as pessoas. E aqui eu acho que como a gente está com muito do empresário aqui, eu sempre gosto de falar aqui do que é a minha estratégia, né, por trás. Porque o grande ponto não é da ideia, né, que a gente teve, é quem conseguir executar. Então, eu tenho 0, né, para contar, né, do que eu estou fazendo. Sempre quando a gente fala, né, de inbound marketing, né, da velha, né, captação, entra lá no e-bookzinho, tal. Eu não estou inventando a roda, só que de vez em quando eu dou um e-book, eu dou uma ferramenta. Essa é a lógica. Porque eu vou ter um lead mais barato através, né, de usabilidade. A gente está falando, né, de IA, a gente tem muita curiosidade hoje ainda, eu capto esse lead, depois entra no meu fluxo, né, de venda. Só que eu capto através dando uma ferramenta, né, de IA, porque ele vai estar me vendo todo dia, usando todo dia. Do meu branding, né, tá presente todo dia, da minha marca tá presente, né, todo dia, e eu posso ter com as IAs, né, que a gente tá fazendo uma mensagem ativa. Então, pô, se ele fez 10 ou 15, né, perguntas, a IA pode dizer, pô, mas tu gostaria de conhecer a Nauk? Pô, né, clica aqui a gente uma demo. Então, eu consigo fazer o ativo dentro de uma ferramenta nossa. Então, a gente está usando basicamente IA para captação de lead. Que legal, cara. Que legal. Parabéns aí. E educação no mercado, né? E na educação do mercado. Como vocês também, né? Poderiam, né, fazer uma IA para, né, empresários, de como eles podem, né, fazer um plano, né, de negócio através, né, de uma IA. Ele vai baixar lá, vai montar o plano, né, de negócio, vai captar lead. Depois, poxa, se essa IA fez isso, imagina se eu vier, né, no presencial. Te imagina, né, se eu fizer o programa. Né? Se o barato, se de graça já foi bom, imagina, né, se eu pagar. Que legal, cara. Essa é a lógica. É isso daí. Muito Show de bom. bola. E pro comandante que tá acompanhando a gente, dá uma moral pra gente. Clica aqui, curte, comenta,
compartilha e continua seguindo a gente aí, que tem novidade aqui toda semana. É isso aí. Compartilha com seus amigos, faz seu plano de ação com o que você ouviu aqui e dá o primeiro passo, que é o mais importante, é você dar o primeiro passo. Deixa sua pergunta aqui. E, ó, não esquece de fazer uma avaliação se você estiver no Spotify, 5 estrelinhas aí pra gente, né? Por favor. E se estiver no YouTube, tanto no Spotify, ativa as notificações, que quando os nossos episódios forem pro ar, você vai ser o primeiro a ser notificado. É isso aí, então? É isso aí. Valeu? Então é Valeu, isso, comandante. Valeu.